Pond 5. Tá começando De Olho no Futuro. O programa que traz pra você que tá um passo de entrar na faculdade tudo o que rola no mercado de trabalho. Aqui você se informa, aqui você se diverte e a gente ainda te ajuda a escolher a profissão que tem a sua cara. Por isso hoje a gente tá aqui no Memorial da América Latina, um conjunto arquitetônico que é um verdadeiro monumento à integração social, econômica, política e cultural de povos da América Latina. Eugênia, ele foi projetado pelo Oscar Niemeyer e é uma grande, excelentíssima referência na área de arquitetura, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas tudo isso não se tornaria realidade sem a fundamental participação de um engenheiro civil. Que é responsável por acompanhar todas as etapas do processo de uma obra em construção, como viadutos, edifícios. A sua participação é imprescindível para a paisagem da cidade e para a vida das pessoas. Mas além de construir, o que mais que um engenheiro civil faz? Vamos aprender? Então vamos lá. São Paulo, conhecida por abrigar sedes de grandes empresas, bancos e principais universidades do país, principal centro financeiro na América Latina e também a mais populosa do Brasil. Fundada em 1554, São Paulo é um núcleo intelectual e político do país, com prédios dos mais diversos estilos. A capital paulista possui um verdadeiro acervo cultural a céu aberto. Apesar de ser conhecida como a terra das oportunidades, essa metrópole enfrenta grandes desafios com o transporte público, a poluição e vive a maior crise hídrica da história. Aí você diz, tá, mas e aí? O que isso tem a ver com o tema do programa? Tem tudo a ver com o trabalho do engenheiro civil, responsável por planejar, gerenciar e executar todas as etapas de uma construção e de grande parte da infraestrutura necessária para a vida moderna. Além da construção civil, este profissional pode atuar em diversas áreas como estruturas de geotécnica, hidráulica, saneamento e transportes. Atualmente, existem mais de 30 tipos diferentes de engenharia e hoje o programa está de olho na engenharia civil, um dos cursos mais procurados nas universidades. Só em 2014 foram 3.377 inscritos na FUVEST. Ficou interessado? Então fique ligado, porque você vai ficar por dentro desta profissão. Já tô ligada, eu nem imaginava que existiam tantas áreas dentro da engenharia civil. E o Zé Roberto foi até o escritório de uma engenheira para conferir de perto o trabalho dela. E aí, Zé? É isso aí, Eugênia. E para começar, eu estou aqui no escritório da Suzy Abreu, que trabalha com projetos de infraestrutura. Tudo bem, Suzy? Tudo bem, Zé. Por que você decidiu, né, falar assim, eu vou cursar engenharia civil? O que te impulsionou? O que levou você a escolher essa área? Bom, eu entrei na faculdade, eu fiz 2 anos de engenharia da computação, porque eu trabalhava com TI. Eu trabalhava numa empresa que faz sistema de gerenciamento de obra. Então, quando eu implantava um sistema, eu tinha que ir em campo, eu tinha que ir até a obra. E a gente trabalhava com empresas, com obras de infraestrutura, de geração de energia, com hidrelétrica. Então, a primeira vez que eu fui numa hidrelétrica, eu voltei e mudei de curso. E como é que é os seus projetos na área de hidráulica, assim? O que você mais mexe no seu dia a dia? Bom, eu trabalho com projetos de infraestrutura viária, na parte de hidráulica. Então, eu trabalho no escritório, trabalho com projeto, não trabalho em obra. Tá. E também é muito legal trabalhar em escritório, trabalhar com projeto, que é onde a gente faz mesmo engenharia, o estudo, onde a gente tem que pôr a cabeça para pensar. Projeto de rodovia, de infraestrutura viária, são projetos caros. Não, uma viga, uma longarina de uma ponte, sabe quando a gente passa e vê aquela viga? Uma viga dessa custa $100 mil. Uma viga assim de 10, 20 metros. E você usa quantas vigas? Mas é só pra gente entender um pouquinho. Depende do tamanho. Assim, tem seção que tem 7, 8, 9, 23. Nossa, 30, 23 mesmo. Mas E o que te levou, Suzy? Você já explicou que o que te levou a fazer a faculdade, esse curso, foi a primeira vez que você pisou numa hidrelétrica. Mas essa profissão, ou seja, mexer com obras viárias, o que te levou especificamente?
Depois que eu mudei de curso, a gente vai afinando, né? Então tem matérias que a gente tem mais afinidade, tem matérias que a gente tem menos afinidades. E eu gostava muito da parte de estradas, de projeto geométrico, de mecânica dos solos, eu sempre gostei mais dessa parte de infraestrutura. Então, eu fui me aproximando mais dos meus professores justamente para ver se eu conseguia uma portinha. Interessante, seus Porque eu sabia... porque a gente sempre acha que professor só dá aula, né? Ah, você só dá aula, né, professor? Você não trabalha, não. Eles trabalham, principalmente se você estuda à noite, né? Ó, dica da Suzy, cole no seu professor, hein? Fique colado nele que você pode arrumar uma vaga quando acabar o curso. Além da sua graduação, né, você é formado em engenharia civil, é preciso estudar mais alguma coisa para seguir essa carreira na área de projetos hidráulicos? Teoricamente, não. Porque a gente aprende muito na prática, né? Principalmente se você vai trabalhar com um projeto, você encontra muita gente que já trabalha muito tempo na área, então eles te dão várias dicas, livros, e você acaba aprendendo bastante. Mas é muito interessante que a pessoa continue estudando. Não pare. Não pare. Por quê? Porque tem muita coisa nova que vai surgindo, tecnologias construtivas, materiais novos que a gente acaba perdendo por causa disso. O mercado, ele é restrito para a sua formação? Para a área de infra, acaba sendo um pouco. Hoje, quais são os maiores desafios e dificuldades na sua área? Gente especializada. Infelizmente, tem muita gente que se forma sempre visando, não, eu vou ser engenheiro, eu vou ficar rico. Interessante isso. Isso é complicado, porque acaba colocando profissionais não competentes no mercado. E os maiores benefícios? Você vê o seu trabalho executado, as pessoas comentando sobre ele, falando, nossa, depois que fizeram o Rodonel ali perto de Caieiras, para chegar no centro da cidade, é muito mais rápido. Então, e isso é muito gratificante. Fora a experiência mesmo de vida que você tem em conhecer outros lugares, em trabalhar com projetos grandes, nos desafios mesmo de estudo, de falar, nossa, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar. Isso é muito legal. Você dá uma dica para o jovem que está nos assistindo, né? Eles que estão completamente de olho no futuro mesmo, que quer seguir na sua área, principalmente na área de projetos, na área de hidráulica, Suzy? Bom, trabalhar com projeto é muito legal, Zé. Eu quero falar isso porque todo mundo que faz engenharia só quer trabalhar com obra. Gente, para você ser um bom engenheiro, você não precisa ficar com o pé no barro. Você pode usar a sua cabeça mais, porque você estudou para isso. É muito legal você usar o que você aprendeu lá atrás, no seu dia a dia. Você olhar e falar, não, fui eu que pensei nisso, essa solução fui eu que desenvolvi. É muito gratificante e continuar estudando. Sempre. Porque quando a gente para, a gente estagna. E uma hora, e qualquer hora, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Então, continuar estudando. Estação da Luz, construída sob supervisão do engenheiro James Ford no início do século XX, também foi muito utilizada para transportar café. Apesar de terem se passado longos anos até hoje, a estação continua sendo um importante centro ferroviário aqui para São Paulo. Mas além de ferrovias, o engenheiro civil também é responsável pela construção de estradas, viadutos, rodovias. E o Zé Roberto foi até o Rodonel conferir uma obra que está em andamento. E aí, Zé? E aí, Eugênia, que beleza! Eu tô aqui no Rodonel, eu vim conferir de perto como é que realmente se faz uma obra, porque a galera do nosso programa que nos assiste sempre de olho no futuro quer saber realmente de fato. Precisamente eles estão numa fase de escolha, então eles querem saber se vão escolher bem. E para isso, quem vai nos ajudar é ele, o Silvio Kriegel. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, e você? Tudo maravilha, tenho certeza que você vai nos ajudar muito hoje, viu? Eu espero. Silvio, pra galera realmente conhecer um pouco mais sobre você, mas precisamente agora no Rodonel, o que você faz, qual que é a sua função, você é responsável pelo que propriamente? Nós aqui somos um grupo de engenheiros, onde cada engenheiro é responsável, coordena especificamente uma área de atuação aqui do Rodonel. E falando um pouquinho mais da rotina de um engenheiro, como é que é a sua rotina na área? Você chega logo de manhã, fica no escritório. Pelo que eu vi, o engenheiro não fica muito dentro do escritório, o engenheiro ele fica um pouco mais na obra. É mais ou menos assim? Pelo contrário, você tem
atividades específicas de escritório, planejamento, leitura de projeto, reuniões, para você planejar a atividade tanto da semana como do dia, verificar o que deu certo, o que deu errado. E também você tem uma parte muito importante que é in loco, que é em construção, no campo, onde você vai ver realmente se aquilo que você está planejando realmente está acontecendo na prática, se os equipamentos estão funcionando, estão executando conforme foi planejado, se as pessoas estão trabalhando treinadas, capacitadas, com os seus instrumentos adequados para executar a atividade. Esse tipo de construção é chamado construção pesada. Isso, porque dentro da engenharia civil você tem vários segmentos. Esse nosso segmento é construção pesada e a rodovia ela faz parte disso. Aqui atrás, Silvio, você me falou que são túneis, né? Isso, são dois túneis que a gente está vendo aqui, Isso. um de ida, um de volta, seria isso, né? Positivo. Antes do túnel você está vendo umas estruturas aqui que é para romper essa barreira, ou seja, eu tenho que passar com uma certa altura e esses viadutos que normalmente se chamam no popular, para nós na engenharia é chamado de obra de arte especial. Obra de arte especial, que é o viaduto. Que é o viaduto, justamente. Então, eu vou ter essa contenção que vai chegar no nível do grade da pista e eu vou ter que passar essa barreira que existe aqui, que é um vale e uma rua que passa por debaixo. Para eu fazer essa passagem é chamada de obra de arte especial, popularmente conhecido como viaduto. Legal. Ô Silvio, o que te motivou a cursar a engenharia civil? Bom, isso foi motivado pela família, né? O meu pai, ele é engenheiro civil de formação, participou de grandes obras de construção e, claro, como qualquer adolescente que está escolhendo a sua profissão, ele se espelha nos pais. E o que te levou a escolher exatamente isso, esse campo? Eu entrei numa grande construtora, que ela já trabalhava nesse meio e daí eu gostava de fazer engenharia, eu continuei nessa área por conta disso. Agora, a escolha de trabalhar aqui acho que foi o destino que me trouxe. Tem curso de especialização, por exemplo, aqui, infraestrutura rodoviária, e entre outras coisas, ô Silvio? Tem sim, você tem um engenheiro civil que ele é formado como um profissional geral para tomada de decisões, mas para cada atividade você tem uma especialidade. Você tem especialistas em concreto, em aço, em construção de túneis, em construção de terraplanagem, pavimentação. A área é bem abrangente, né? Como é que está a sua visão na questão do mercado de trabalho? Hoje o mercado as pessoas precisam ingressar nessa área, existem dificuldades, como qualquer segmento. A indústria da construção civil é uma indústria que ela contrata muitos profissionais, absorve muita mão de obra. Desde uma atividade profissionalizante, um pedreiro, um carpinteiro, um armador, até níveis técnicos e níveis de graduação. E quais são os maiores riscos da sua profissão, Silvio? Nós trabalhamos aqui com equipamentos muito pesados, máquinas indo e vindo a todo momento, a gente vê no fundo. Então, o risco nosso grande aqui é um risco de acidente, onde a gente tem pessoas capacitadas, habilitadas para que se preocupe com essas movimentações de pessoas, máquinas no mesmo espaço comum, né? E, além de tudo, você é um responsável técnico para que as coisas aconteçam da forma que foi projetada. Então, esses cuidados são tomados dia a dia para que esses riscos sejam minimizados. Um especialista na área, quais são os maiores desafios? Bom, acho que o principal desafio é você conseguir fazer com que as pessoas façam aquilo que você queira que seja feito. Mas qual que é a dica que você tem de ser um baita de um profissional bem sucedido? Bom, estude, se debruce dos cadernos, dos livros, aprenda com os professores, com os colegas, aproveite a oportunidade que você tem no campo, onde quer que seja a sua atividade, mas estude. Porque eu acho que é a base de toda a sociedade desenvolvida. É o estudo, é o conhecimento. E aí, Eugênia? Eugênia, quero ver você também trabalhar, viu? Olha como é que eu tô aqui trabalhando, tô suando a camisa. Quero só saber o que você tá fazendo. E aí, pessoal, eu tô aqui em Santo André para mostrar que não é só o Zé que trabalha, não. Eu tô em um edifício, uma obra em construção, com a engenheira Fernanda Abreu, que é da área de planejamento e obras em construção. Da graduação, o que mais que é preciso para fazer para seguir na carreira? Então, obrigatório é a graduação, né? Não tem jeito. Mas tem alguns cursos que facilitam sua vida. Por exemplo, edificações. É uma coisa legal de você ter, por quê? Porque a edificação ela vai te ensinar como assentar um bloco, por exemplo. Porque se eu for lá conferir um serviço que eu não sei fazer, é complicado. Às vezes uma pessoa que já está há 20 anos fazendo, você não sabe e vai querer conferir, então não vai dar certo. Então se você fizer um curso de edificações é legal, não que você vai exercer, mas você vai ter um conhecimento
básico de como se executa as funções, é interessante. Você já sofreu algum tipo de preconceito na sua profissão por ser mulher e trabalhar em uma obra onde tem muitos homens? Ainda mais por você ser jovem e por ser mulher, dentro de um ambiente muito masculino, você tem que provar ainda mais que você sabe do que você está falando. Especialmente quando você vai tratar com pessoas que já trabalham nisso há muitos anos, que é o que você mais encontra. Por exemplo, o mestre de obras costuma ter 15, 20 anos de carreira. Quais são os maiores benefícios da sua área? Bom, um dos benefícios primeiro é que o salário não é ruim. O salário é bom, mesmo para recém-formados. Isso também é uma profissão estável, que você facilmente consegue empregos porque você tem um leque muito grande de opções de trabalho. Pensando nessa obra que a gente está aqui agora, existe a participação de algum arquiteto e como que é a sua relação com ele? Sim, existe, né? Existe diretamente a relação de arquitetos aqui na obra. O trabalho do arquiteto e do engenheiro, eles andam juntos, né? Então o arquiteto faz um projeto, o engenheiro calcula e executa daquela forma. Então é diretamente ligado o trabalho dos dois. Já falei com a Fernanda e agora eu vou falar com o Paulo Roberto, que é o engenheiro aqui responsável por essa obra. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, boa tarde a todos. Paulo, conta pra gente como que é a sua profissão aqui, quais são as suas funções? Minhas funções vão desde todo o programário da obra, desde o início do nascimento do projeto até todo o desenvolvimento do pé estrutural que a gente está aqui vendo hoje. E qual é a dica que você dá para aquele jovem que quer ser bem sucedido na profissão? A dica assim, é bem simples, faz o que você gosta. Não faça porque eu acho que vai dar certo, ou porque o meu amigo está fazendo é legal, ou porque o cara está ganhando dinheiro. Não, tem que fazer porque gosta. O que será que vai acontecer com esses estagiários no primeiro dia na obra? Eu quero saber, mas antes, vamos para um rápido intervalo. Pond 5. O estágio, pessoal, é mais do que fundamental. Por isso o programa De Olho no Futuro levou 2 estagiários para conferir o andamento de uma obra. Vamos lá! É isso aí, Zé. A gente trouxe a Silvia e a Paula, que são 2 estagiárias, e a Fernanda vai falar um pouquinho algumas funções que elas têm que fazer aqui numa construção. Bom, na verdade, a principal função de um estagiário é a conferência de serviço. Então, eles têm que saber exatamente como conferir quando o serviço está pronto, para saber se é preciso corrigir alguma coisa ou se ele pode ser liberado para a próxima etapa. Então, eu trouxe aqui uma régua de nível e uma trena para que as meninas possam conferir o gesso e as caixinhas elétricas. Legal. Estão preparadas, meninas? Sim. Vamos lá? Vamos embora. 1,10 m. Ou no eixo da caixinha, que é o centro, 1,15 m. Para as caixinhas baixas, você tem que ter 30 centímetros. Vê se essas têm 1,10 m e aquelas têm 30 centímetros do piso, por favor. 1,10 m e 30. Pronto, é assim que você confere as caixinhas. Então, aí quando você põe a régua na parede, você tem que verificar se não tem nenhum espaço entre a régua e o gesso, que aí mostra que realmente está tudo plano. Quando a bolinha chega no centro, é sinal de que está no prumo, realmente está alinhado. Agora confere o teto. O instrumento que a gente usa quando a gente quer conferir o teto, que é o espádrio. Ele é um equipamento em L, onde você encosta na quina e vê se realmente os 2 lados estão planos. Então o teto, na verdade, não dá para você conferir com a régua. Estagiário sofrem, gente. Mas você sabia que um recém-formado em engenharia civil pode receber até R$6.000 de salário? Até eu tô pensando em fazer engenharia civil. E você, Eugênia? Ué, tava aqui agora, gente. Onde será que essa menina se meteu? Ih, Zé, tá por fora, eu não perco tempo não. Já tô aqui no Instituto Mauá de Tecnologia para entender como que faz para ingressar na área. Agora eu vou falar com a professora Cássia de Assis, que também é coordenadora do curso de Engenharia Civil. Vamos lá! Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Quais habilidades que uma pessoa que pretende cursar Engenharia Civil tem que ter? O que é especial na engenharia é a pessoa ser interessada em descobrir as coisas, em saber como as coisas funcionam e resolver os problemas.
O engenheiro, principalmente o engenheiro civil, ele é uma pessoa que gosta de resolver os problemas e não uma pessoa que espera que os problemas sejam resolvidos. Se eu não levar jeito para engenharia civil, a universidade vai me ajudar para isso? Vai, porque a gente hoje em dia recebe alunos que têm formações de colegial, de ensino médio, muito variado, inclusive ensino técnico. A gente sabe que alguns não tiveram um curso muito bom em matemática ou muito bom em física. A física é o nosso elemento de trabalho principal e aí a gente pode ter a pessoa meio que despreparada. Porém, ela pode se preparar aqui mesmo. A gente tem atividades de apoio, tá certo? De modo que o aluno recupere esse conteúdo que ele não trouxe para ficar no nível dos melhores. O que a maioria dos alunos espera do curso de engenharia civil? Qual o objetivo deles? O engenheiro civil é uma pessoa habilitada a ter uma porção de funções numa porção de assuntos. É uma das engenharias mais que a gente chama de mais abrangente, porque o conteúdo nosso é muito vasto. Então a gente trabalha em vários segmentos. Nós trabalhamos assim, como conteúdo, a gente trabalha com conteúdos voltados para projetos de estruturas, construção civil, recursos hídricos e saneamento e transporte. Mas dentro desse conteúdo você pode trabalhar em várias funções dentro dessas aptidões. Então, sei lá, o cara pode entrar aqui para ser um projetista de pontes, ou ele pode entrar aqui para ser um planejador de uma empresa, ou para montar a sua construtora. Essa formação que eu te falei, que ela é tão abrangente, ela acaba sendo um chamariz muito grande para todo tipo de aluno, né? E aí esses alunos vêm sabendo que, em primeiro lugar, vão poder ter várias competências, podem trabalhar em muitas coisas. Agora, logicamente, para trabalhar muita coisa e ter sucesso, vai ganhar bem. Então, a maioria vem em busca de uma profissão que paga muito bem. Essa remuneração, ela tem que acontecer mesmo. Os anos que nós tivemos o menor número de alunos foram exatamente os anos em que a disponibilidade de emprego era menor. Então, se a disponibilidade de emprego é menor, a pessoa não vai fazer um curso difícil desse para ganhar pouco. Para ganhar pouco, ela faz qualquer outra coisa. Então, acontece que, nesse problema, eles migraram muito para bancos, para trabalhar em bancos. Por quê? Porque os bancos querem as nossas competências. E eles acham que nós somos muito competentes, os engenheiros civis. Porque imagina você, olha, por exemplo, aquela ponte. Quanto é que você imagina que ela custe? Ela custa, assim, 300 milhões de reais. E você tem que se preocupar com o quê? Você tem que se preocupar com uma porção de problemas. Você tem que se preocupar com o tamanho da ponte, com o material que você vai fazer a ponte, com o projeto da ponte, com quem passa embaixo da ponte, com quem passa em cima da ponte. Tá certo? Você tem um problema de trânsito, ela vai daqui para lá, de lá para cá. Tá certo? Então você tem uma porção de problemas e um problema é o dinheiro. E quais que são as principais atividades que os alunos desenvolvem aqui? Então aqui, quando o aluno entra, ele entra num curso único de primeiro ano. Ele faz matérias gerais de física, cálculo, que é matemática, desenho, química, e faz uma matéria que é dada aqui nesse laboratório, que se chama Introdução à Engenharia Civil. Então ele vem para cá e pratica esse projeto. Desenvolve maquetes, faz trabalhos como esses que a gente está vendo por aqui. E faz um teste no túnel de vento, que é exatamente um aparelho que vai medir a influência do vento nas estruturas. Então ele descobre, por exemplo, propriedades das estruturas que são legais da gente verificar antes de fazer. Depois, no segundo ano, ele já entra na engenharia civil, se ele fez opção pelo nosso curso. Aí ele vai ficar segundo e terceiro ano fazendo disciplinas que nós consideramos ciências da engenharia. Tá certo? Ciências da engenharia são os princípios científicos de tudo que a gente precisa para depois poder fazer os projetos e as execuções. Aí no quarto e no quinto ano ele vai para as disciplinas que nós chamamos de profissionalizantes. No último ano ele na realidade faz uma pequena especialização na medida em que ele escolhe um tema para fazer o trabalho de conclusão de curso. Possibilidades de atuação que eu tenho se eu me formar em engenharia civil? A gente tem uma área de infraestrutura muito grande. Essa área de infraestrutura é que está no noticiário. Você pode, por exemplo, trabalhar no poder público. Então toda prefeitura tem um secretário de obras. E esse secretário de obras tem que ser um engenheiro civil.
Depois você tem poder particular. Aí o cara pode ser um empresário, ele pode ter uma empresa, ele pode prestar serviço para outros, como por exemplo um serviço de projeto, um serviço de análise, um serviço de planejamento, mas ele também pode ter um escritório que ele faça. Então ele é um executor, ele tem um escritório, uma construtora, ele tem uma empresa que faz o serviço, tá certo? E ele tem, então, todos os segmentos, até você chegar na cidade. Aí quando chega na cidade, você pode trabalhar, por exemplo, no departamento de trânsito, pode trabalhar na Sabesp, pode trabalhar na CETESB, pode trabalhar em vários segmentos, quer dizer, que sejam da área de estruturas, da área de construção, da área de recursos hídricos e saneamento e na área de transportes. Uma das maiores empresas que emprega no Brasil engenheiros civis é a Caixa Econômica Federal. E por quê? Porque a Caixa Econômica Federal ela é financiadora, então ela precisa de um corpo técnico interno para avaliar se o projeto está correto, se vale a pena, se foi bem orçado e depois para controlar as etapas de execução. E o estágio durante a faculdade, ele é obrigatório? Como que funciona isso? Então, a gente tem duas modalidades, o obrigatório e o não obrigatório, mas ele não pode descartar a escola. Então, se estiver atrapalhando o seu estudo, se você é uma pessoa que não dá conta das duas coisas, priorize a escola. E na sala de aula, a maior parte dos alunos geralmente é homem ou é mulher? Na civil, a maioria é bem equilibrada. Aqui na escola, como um todo, nós temos 36% de mulheres. A civil tem emprego para homens e mulheres. O que a senhora acha que precisa melhorar no curso superior de engenharia no Brasil? Falta ainda alguma coisa? Existem algumas situações que a gente precisa que o aluno participe mais. O que nós estamos sentindo falta é do aluno que chega do ensino médio numa atitude muito passiva. Se eu preciso que eles sejam curiosos, que eles sejam interessados, eles precisam ser proativos. Além de fazer graduação, o que mais que o aluno deve estudar para ser bem-sucedido nessa profissão? Olha, a graduação é uma etapa importante, mas como toda a graduação, não é engenharia, mas é em todas as habilitações, para qualquer coisa, quando você se forma, você ganhou um passe de começo. Nós formamos os alunos para os problemas que nós chamamos de problemas cotidianos. Então, por exemplo, o que é um problema cotidiano? É um edifício de até 8 andares. Então, um edifício de 8 andares, um aluno recém-formado consegue projetar, executar, gerenciar. Ah, mas 8 andares é pouco. E um de 30 andares, bem, aí você precisa saber muito mais conceito teórico, tanto para projetar, como para executar e como para gerenciar. E qual a dica que você dá para quem está cursando e para quem quer cursar engenharia civil? Tem que gostar de estudar, tá certo? Tem que perceber que as dificuldades aparecem para a gente superar. E não as dificuldades aparecem para a gente sentar e chorar. Então, as pessoas que não são persistentes, para estudar, elas têm problema. Por quê? Todo sucesso nosso vai vir de 5% de talento e 95% de suor. Nós temos um curso que é difícil e é para ser difícil, porque os nossos problemas são difíceis. Então, a pessoa que faz um curso fácil fica preparada para problemas fáceis. E os problemas fáceis dificilmente aparecem na nossa vida. Professora, tem um jovem que está na rua com uma dúvida. Vamos ver o que ele está perguntando? Meu nome é Gabriel e eu sou estudante do ensino médio. Mas eu estou em dúvida se eu faço engenharia civil ou arquitetura. Qual é a diferença? A arquitetura ela tem uma preocupação com a questão estética, com a questão de conforto, com a questão ambiental, que faz com que eles tenham uma formação com muitos elementos de criação. E o que acontece? A parte de engenharia civil, a gente tem uma preocupação com a execução e a materialização dessa concepção. Então, em qualquer atividade que você queira uma obra de qualidade, ela vai ficar bem legal se ela tiver os dois profissionais. O profissional da concepção, da criação, que é o arquiteto, e o profissional da execução e da materialização, que é o engenheiro. Então, nessas condições, o que a gente pode avaliar? Que se você for uma pessoa super criativa, que tem uma qualidade de criação espetacular, a arquitetura é um bom caminho para você. Agora, se você é uma pessoa muito objetiva, muito meio quadrada, mas que você quer ver o negócio bem feito, você pode ser um bom engenheiro civil. Então, para o negócio ficar bom, por exemplo, a Ponte Estaiada de São Paulo, ela é um projeto arquitetônico desenvolvido por vários escritórios de engenharia.
Então também isso tem que ser visto. Para um arquiteto de criação, tem que existir vários engenheiros de materialização e execução. O Ciência Sem Fronteiras é um programa federal que oferece inúmeras bolsas para estudantes de todo o Brasil. A iniciativa tem ajudado e muito durante a formação do engenheiro civil aqui do país. Se você está a fim de aprimorar os seus estudos e ficar de olho no futuro, acesse o portal www.cienciasemfronteiras.gov.br. E aí, galera, gostaram? Hoje você pôde conhecer um pouco mais sobre engenharia civil e possíveis áreas de atuação. Agora dá para saber melhor se essa é sua praia ou não, não é mesmo? E se você quiser saber mais informações, curta a gente lá no Facebook ou nos mande um Twitter, @deolhonofuturo. Acesse também o nosso canal no YouTube. Lá você confere vários conteúdos exclusivos. E se você quer ser estagiário por um dia, acesse o nosso site e se inscreva. Nosso programa termina por aqui, mas continue de olho no futuro. Até mais!